Êxodo 14, versículo 15. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marche. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros, nos seus cavalarinos, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarinos. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou-se e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem que se retirou de diante deles se pôs atrás deles, e iam entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor pôs um forte vento oriental e o soprou toda aquela noite. Fez retirar-se o mar, que se tornou a terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram ao muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavalarinos, até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor da coluna de fogo e na nuvem viu o acampamento dos egípcios e os alvoroçou o acampamento dos egípcios. Enterrou-lhes as rodas dos carros e fez-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Amém? Pai, eu te dou as graças pela tua palavra. Que o teu Espírito Santo, ó Deus bendito, revela, direciona a tua palavra nos nossos corações, aquilo, ó Pai bendito, que o Senhor quer para a nossa alma nesta noite. Que esta palavra venha nos encorajar, ó Pai bendito, nos despertar, ó Pai bendito, e que nós nos levantamos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, e nos posicionamos, e com nossos olhos postos em Ti, a nossa fé postos em Ti, ó Deus bendito, e nós possamos, ó Pai, ter atitudes, ter ações, ó Pai bendito, pelas quais nós, ó Pai bendito, chegaremos onde o Senhor já, ó Pai bendito, determinou, onde o Senhor já, ó Pai, declarou, onde o Senhor, ó Pai bendito, já tem uma aliança, tem um pacto, Senhor Deus, para todos aqueles que creram em Cristo Jesus, como único Senhor e suficiente Salvador. Graças te damos, Senhor Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, aqui no capítulo 13 do livro de Êxodo, a partir do versículo 17, Deus guia o povo pelo caminho. Vou ler aqui o versículo de número 17. Olha o que diz: tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do mar vermelho, e arrebentados subiram os filhos de Israel do Egito. Aqui, antes de nós entrar um pouquinho mais nesse texto, nós observamos aqui que aqui está a libertação do povo de Israel
do Egito, ou seria assim, aqui nós vamos observar o nascimento da nação de Israel, né? A iniciar uma nação. A nação de Israel, ela começou, Deus começou quando ela sai dessa escravidão. Claro que se nós olharmos na palavra, quando Deus chama Abraão, ali nasceu numa promessa, mas ela começou-se, o nascimento foi quando Deus usa Moisés, né? Após 400 anos que ele tinha feito a promessa para que esse povo ia ser libertado. E aí nós entendemos que Deus não liberta o povo do Egito, né? E tira eles ali. Eles são livres, eles estavam debaixo de uma escravidão, né? De um serviço duro, uma carga dura, só que eles tinham uma promessa, né? Eles tinham uma promessa. Algo que é tão glorioso, irmãos, quando a gente olha lá no capítulo 12, que Deus faz a promessa para Abraão, fala também que o povo ia ficar cativeiro, né? Ia ficar no cativo por determinado tempo. E depois nós vimos que através de Jacó, quando José estava lá no Egito, nós vimos que desceram para o Egito cerca de 70 pessoas, 75, vamos falar 70, 75 pessoas, quando houve aquela fome, e a qual José mandou chamar os seus pais, o seu pai e os seus irmãos. Aí nós vimos que quando começou lá no Egito era, né, 70 pessoas. Claro que Deus enviou, olha você, Deus enviou José muito antes, entendeu? Muito antes, porque ele tinha feito uma promessa para Abraão a respeito daquele povo que já estava nascendo, que nós sabemos através da promessa que foi feita para Abraão, Isaac, Jacó, né? Abraão, Isaac, Jacó, e nós vimos aí, e Jacó desce, certo? A partir daí, nós vimos que o povo cresceu. A promessa, ela estava lá. Gerações e gerações de pessoas morreram. Muitos não suportaram, não aguentaram a carga, a escravidão do Egito. Entende? É tanto que quando nós lemos no capítulo 2 do livro de Êxodo, né? Capítulo 1, capítulo 2, e aí a continuação nós vamos encontrar lá que quando Moisés ele chega no Egito, a palavra vai relatar que o faraó, o rei, ele aumentou mais a escravidão, o trabalho forçado, mais ainda. E aí nós vimos que Moisés é utilizado por Deus para tirar aquele povo de lá. E o povo sai, né, com mãos fortes, diz que ele sai cheio de prata e ouro, né? E aí nós vemos aí o nascimento dessa nação, né? Só que aqui no capítulo 13, no versículo 17, quando fala que tendo o faraó deixado ir o povo, nós sabemos que foi debaixo de muita luta, né? Deus teve que intervir muitas e muitas vezes, né? Conhecemos as pragas, né? Que foi lançada no Egito, e Faraó ele se deu quando foi a praga, que eles falam a praga do primogênito, né? E um ponto que depois eu vou mencionar no capítulo 11 do livro de Hebreus, e que eu estava meditando essa palavra que me chamou muita atenção, é que quando Deus ele fala para Moisés que ia enviar a praga do primogênito, Moisés ele celebra, né, por morte divina, manda ele buscar um cordeiro, derramar o sangue ia ser passado nas ombreiras das portas, e nós enxergamos também que ele fez uma espécie de uma celebração.
Não é isso? Uma celebração. É tanto que aí, essa celebração daquele cordeiro, que eles mandaram também partes comer naquele cordeiro, com ervas amargas, nós vimos aí algo já apontando também uma espécie de uma celebração da ceia do Senhor, porque aquele cordeiro simbolizava Cristo já. Entende? O Cordeiro de Deus que veio para salvar o mundo. E mais, Deus ele fala para Moisés fazer isso, e Moisés, ele faz, irmãos, antes do anjo da morte, que Deus falou, vou mandar o anjo da morte passar pelo Egito. Você vai celebrar isso, fazer essa celebração antes. E Moisés faz isso pela fé. Porque lá em Hebreus está escrito assim, pois vou ler. E aí nós entendemos que Moisés ele celebra a Páscoa. Entende? Ele celebra a Páscoa. Antes mesmo, né, do povo sair. Porque naquela noite, o anjo da morte ia passar e ferir os primogênitos. E aí Moisés faz aquela celebração. Entende? E essa celebração, ela foi repetida também no Antigo Testamento, feito essa festa, né? A celebração da Páscoa. Hoje, uma das celebrações que nós fazemos, a ceia do Senhor, quando nós ceiamos, é uma espécie de nós estamos celebrando, né, a nossa libertação. Moisés fez isso, por ordem divina, matou o cordeiro, derramou o seu sangue, passou na fora da porta e celebrou essa libertação. E aí, quando acontece isso aí, o anjo, após a meia-noite, o anjo da morte ele vem, passando em todas as casas, aonde tinha primogênito. Só ele não entrava onde tinha o sangue. Onde tinha o sangue do cordeiro. Passaram na subida da porta. Mas aonde não tinha o sangue, irmãos, podia ser israelita, do povo de Israel, ou não. O anjo ia lá e tivesse com a gente ali. Inclusive foi na casa de Faraó. Isso houve um clamor, houve um gemido tão forte que Faraó deixou ir. Olha veja, tendo Faraó deixado ir o povo. E diz que Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, pois que era mais perto. Havia um caminho bem perto. Deus não os levou, disse aqui. Colocou eles para ir pelo caminho do mar. Eles foi caminhando, chegou na frente, entrou no deserto. Em pouco período que ele estava caminhando, o que eles encontrou pela frente? O mar vermelho. Ou seja, Deus levou eles ao estreito. Na frente estava o mar vermelho. Do lado tinha uma espécie de umas montanhas de rochas. Aqui vai relatar também os nomes, mas tem um nome certo dessas montanhas, mas não veio o caso. Sei que tinha uma montanha do outro lado também. Na frente do mar e atrás, quem sabe? Faraó. O povo não tinha como fugir, nem para a direita, nem para a esquerda, nem para trás. Só tinha que ir para frente. Fala só assim, você tem que ir para frente. Não tem outra saída. Essa foi, irmãos, a situação que esse povo se encontrou. Faraó, ao dar conta, entende? Que aquele povo havia saído. Que aquele povo havia saído, porque havia sido liberto, na verdade. O inimigo, quando deu conta que o povo havia sido liberto, ficou furioso. E veio atrás. E o perseguiu, diz o texto. Né?
alimentados, subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia feito os filhos de Israel jurar solenemente, dizendo: certamente Deus nos visitará. Aí você vê, José pela fé cria na promessa. Nós temos que crer e confiar na promessa. Amém? Ele certamente, o Senhor diz: olha, já passou muitos anos, irmãos. Ele tinha promessa. Ele tinha. Fala assim: você tem a promessa. Pode falar. Amém? Nós temos a promessa. E a promessa não é feita do homem. Não é promessa do homem. Não é promessas terrenas. É promessa celestial. Promessa divina. Promessa que vem do Deus eterno, Deus divino. E diz assim, ó: tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, a entrada do deserto. Eles saíram e se acampou na entrada do deserto. O versículo 21 do capítulo 13 do livro de Êxodo. O Senhor ia diante deles durante o dia, né? Numa coluna de nuvem, que durante o dia era muito quente. Deus punha uma espécie de um ar-condicionado, um ventilador. Não é isso? É isso que Deus fez quando eles chegaram no deserto. É o que eu digo, irmão, às vezes Deus nos leva a nós no estreito. O caminho era perto. Tinha um caminho perto. Mas esse aqui era muito mais longe, e era deserto. E tinha um mar. Então, ó, não se preocupa se você está no estreito. Não se preocupa se você está no deserto. Não se preocupa se da sua esquerda tem 1000 demônios, da sua direita tem 10.000, como diz o Salmo 90. Não se preocupa. O que você tem que ter certeza e se preocupar é que Deus está com você. É que Deus está te conduzindo. Deus falou: olha, não vai por lá, vai por esse caminho aqui. E Deus sabe. Deus sabia porque esse povo precisava disso aqui. E hoje Deus está falando para você: Deus sabe porque você está nesse caminho. Talvez você está enfrentando dificuldades. Entende? E diz, irmãos, aqui que Deus guiava esse povo naquele deserto durante o dia, durante a noite, uma coluna de fogo. Entende? Ar quente, ar frio. Né? Está vendo aí, ó? O Corsinha botou ali 97. Não tem direção, não tem ar-condicionado, não tem nem ar. Porque tem uns carros que tem ar-condicionado, mas às vezes não tem ar, tem o ar. Nem isso tem, não funciona. Mas eu já tive um carro com ar-condicionado, ar quente. Entende? Um dia mesmo nós saímos daqui, tinha outros carros mais bons ainda, vou falar desse, né? Nós estávamos aqui, né, você se lembra? Um frio. E aí, não sei, eu liguei o ar, né? E aí, é Deus, ele, opa, esquentou. E eu falei para você, é Deus na terra. Irmãos, mas eu digo para vocês que a mesma fé, a mesma esperança que quando eu estava com esse Corolla, que eu ligava o ar quente, ligava o ar frio, e o negócio esquentava quando estava frio, e gelava quando estava quente. Hoje eu estou com o meu Corsinha ali, a mesma coisa. Não pensa que eu estou aí, nada. A minha alegria com o Senhor entende? E se amanhã Deus quiser me dar, Ele me dá. Se não me dá, vou seguir glorificando e seguindo Ele. Entende ou não? Vou seguir a mesma coisa. E aqui diz que Deus guiava o povo durante o dia, naquele sol escaldante no deserto. Ele põe uma nuvem, guiava o povo não saía daquela nuvem, a nuvem morria, a nuvem parava. O povo parava.
qualquer hora do dia, quando a nuvem parava mesmo, punha suas tendas e parava. A nuvem movia, eles desmontavam suas tendas e seguiam. Era assim. E aí o povo se foi peregrinando no deserto. E aqui fala, nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nunca se apartava, irmão. Talvez o povo que desviava. É nós que muitas vezes desviamos dos caminhos do Senhor. É nós que, entendeu? Assustamos, morrer no deserto, calor, frio. Nós que muitas vezes começamos a usar, né? Ter medo e reclamar e talvez sair. E diz: nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, e nem a coluna de fogo durante a noite. Isso aqui também representa também a presença de Deus. Quando a gente está no deserto, quando a gente está nas provações, nas dificuldades, na enfermidade, fica tudo isso passando, muitas vezes vem um sentimento que Deus não está com a gente. Não, mas Ele está. Entende ou não? Que aqui diz que Deus nunca se apartou. Nem de dia nem de noite Deus estava com o povo. E quando, no versículo 9, foi no versículo 9 do capítulo 14 de Êxodo, perseguiram os egípcios, todos os cavalos e os carros de Faraó e seus cavaleiros, o seu exército, e alcançaram acampado junto ao mar, perto de Pi-Hahirote, de fronte de Baal-Zephon. E aí, quando o inimigo viu que o povo estava liberto, quando o inimigo viu que o povo tinha sido livre, estava livre, eles foi perseguido. É o que acontece com nós hoje. Nós temos que entender que nós somos livres, nós somos libertos pelo sangue do Cordeiro, por Jesus Cristo. E essa libertação deixa os adversários furiosos. Por isso que eu li lá em Atos 5, no versículo 17. Quando os apóstolos estavam pregando a palavra, o que fizeram as autoridades naquela época? Foi lá, pegaram os apóstolos e colocaram na prisão. Por quê? Porque eles estavam pregando, anunciando a palavra. E por isso, saber lá, diz que eles estavam de noite, veio um anjo de Deus, mandou eles sair daquela prisão. Mas quem tinha colocado na prisão? Os inimigos. Seria uma galera que mais ou menos você está vendo hoje. Por aqui, em muitas outras partes do mundo, você vê pessoas sair para responder, né? O inquérito, responder denúncia, não sabe por que motivo. Agora mesmo, não é agora, mas já muitas vezes já ocorreu. E agora, recentemente, você está vendo até pastores também. Entende? Você gostando do pastor ou não, você sendo, né? Mas estamos vendo que não há um crime. Entende ou não? Um crime como deveria haver para embasar uma condenação. Naquela época ocorreu isso aqui. Mas isso aqui era porque pregaram a verdade. Aí Deus manda um anjo de dentro dos apóstolos. E aí no outro dia cedo os guardas vai lá, a prisão está tudo fechadinha lá, vai ver, mas os caras não estavam lá, os apóstolos. E aí eles ameaçaram: não quero que vocês preguem a palavra. Ele estava pregando o quê? Libertação. Não quero que vocês preguem a palavra. Está lá no capítulo 5, a partir do versículo 17 do livro de Atos. E aí Pedro, cheio da autoridade do Espírito Santo, se levanta e fala: importa nós obedecer a Deus ou a vocês, porque nós somos testemunhas. Ele fala assim: nós somos testemunhas que esse Jesus que vocês crucificaram no madeiro, Ele ressuscitou, e é para arrependimento. Ele fala lá no capítulo 5, cheio dessa autoridade. Mas o que eu quero ressaltar aqui é que
o povo de Israel foi liberto. Os inimigos, que seria Faraó e todo o seu exército, se levantaram para perseguir. Hoje, com nós, não é diferente. Nós também fomos libertos. E nós também não somos chamados para pregar o evangelho para arrependimento. E quando você se liberta e pregar esse evangelho, os inimigos vão se levantar contra você. Vai se levantar. E não vamos querer, irmãos, pensar, né? Calar, porque o que o inimigo quer é calar. As autoridades dos senadores, está escrito no capítulo 5 de Atos, eles quiseram calar a boca dos apóstolos. Eles quiseram que eles se silenciassem. Eles queriam intimidá-los. Mas o poder de Deus que estava sobre os apóstolos era tão poderoso que eles se levantaram e falaram, não. E aonde eles estavam, irmãos? Eles tinham saído da prisão e ido para o templo. E falaram assim, eles estão no templo. Estão lá ensinando. E os mesmos inimigos falam assim, vocês anunciaram essa doutrina para toda Jerusalém. Entende? Então, irmãos, a unção, o Espírito Santo está sobre a igreja para anunciar, para pregar a todo mundo essa salvação, essa libertação que se encontra na pessoa de Jesus Cristo. Por isso que muitas vezes os inimigos se levantam contra nós. E é diversos meios. Você entende, irmãos? Não é só, talvez, por não gostar de você, não. Aí você recebe ataque na saúde, você recebe ataque nas finanças, você recebe ataque no matrimônio, você recebe ataque nas emoções, no sentimento, você fica até às vezes nervoso, muitas coisas acontecem, vem uma opressão de diversos meios, irmãos, e muitos não entendem. Não, mas pensa que você é crente, só uma derrota. Não é, irmãos, não é. Muitas coisas vai se levantar contra você, que o inimigo vai vir, é o que ocorreu aqui. Faraó, com todo o seu exército, se levantou contra o povo de Israel. E para alcançar, aí como eu já mencionei, do lado havia as muralhas de rocha. Aí, irmãos, e eu até coloquei um tema nessa mensagem. Quando vem o medo, um se levanta para orar e outro se levanta para murmurar. Esse é o tema dessa mensagem. Quando vem o medo, um se levanta para orar e outro se levanta para murmurar. É o que ocorreu aqui. Quando o povo viu que Faraó estava atrás, o versículo 10 vai dizer, e chegando Faraó, os filhos de Israel se levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Olha, o versículo 10 do capítulo 14. Então uns se levantaram e começaram a clamar a Deus. E na frente, o mar. O que vão fazer? Pedro, não é? O mar. Meu Deus. Atrás, Faraó, com seus melhores carros, os seus melhores cavaleiros, o seu melhor exército, o mais potente que havia na época. Quem faria? Eles tiveram medo. Aí nós vemos eles clamando. O versículo 12. Versículo 11. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcro no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos tiraste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que disseram no Egito? Deixai-nos para quê? Sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fosse servir aos egípcios do que morrer no deserto. Aqui, uns clamou e outros murmurou. Na hora de medo. Porque teve medo, irmão. Quem nunca teve medo de um negócio desse? Fala para mim. Quem é que nunca teve medo?
está orando ou está murmurando? Situações que vai fazer você temer, eu creio que você tem. Sim ou não? Tem ou não tem? Que você fala, meu Deus, e agora? Então, quem tinha levado esse povo isso aqui? Deus, irmãos. E eles falaram o quê? Moisés. Não é terrível? Deus havia conduzido nesse caminho, mesmo para Moisés. Para que ele nos tirou de lá? Nós sabemos que você não estava lá. Era melhor ter morrido lá, deixasse nós servir lá. Isso aqui, irmãos, foi a primeira murmuração do povo. O primeiro obstáculo que se encontrou, eles se levantaram para murmurar. Porque você vai encontrar depois, Deus falando, já 10 vezes que vocês me tentaram. Aqui era a primeira vez. Então, uma vez você tem que falar, Deus, me ensina. É por isso que Deus nos conduz pela palavra. E não há outra forma, irmão, não há outra maneira de nós se nos alientarmos, de nós nos fortalecermos, de nós nos continuar prosseguindo, se não é através da mensagem da palavra. E a palavra está sendo bem clara, né? E o versículo 12, não é isso que disseram no Egito? Aí o versículo 13, Moisés, porém, respondeu ao povo, não temais, olha o Moisés fala, não tenhas medo. Quando ele estava vendo atrás os egípcios, Faraó, na frente o mar, olhou do lado, não tem como ir, com as montanhas de rocha, não tinha como ele ir. Como ele? Só podia ir para frente. Na frente estava o mar. E aí? Para trás não tinha como ir. Deus põe ele no andar. É Deus ou não é? E aí, e sabe o que Deus não fala? Deus fala para Moisés assim, olha. Não, primeiro Moisés fala assim, não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje nos fará. Porque os egípcios que hoje vê, nunca mais o tornará a ver. Moisés está falando algo, moço. É como agora está falando a palavra. Que você, olha, não crê, clama. E você, mas ainda, quando Moisés está falando aqui, ainda o mar estava lá na frente, o mar não tinha sido aberto. Faraó estava atrás, chegando perto, alcançando eles. As montanhas estavam lá, não tinha como se mover as rochas de pé. E Deus falando, aquietai-vos, como diz o Salmo 46, aquietai e vede que eu sou Deus. Aquietai-vos. E disse, o Senhor pelejará por vós, e vos calareis. Aí Moisés falando da parte de Deus. Aí o versículo 15 diz o Senhor Moisés, por que clama a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Então, irmão, naquela hora Deus estava falando, Moisés, tem uma atitude, tem uma ação, tem coisas que querem nos paralisar. Entende ou não? Tem coisas que acontecem que nos querem paralisar. Entende? Às vezes, em diversas áreas, tem afrontas dos inimigos que querem nos paralisar. Você viu que os apóstolos, o inimigo quis fazer o quê? Prender eles, encorrentar eles da prisão. Mas Deus, irmãos, que é o dono da promessa, e Deus cuida daqueles que têm a promessa. O que ele fez? Mandou o anjo lá e libertou eles. O que nós temos que fazer na hora do medo? Clamar, orar e ter ação. Que Deus fala para Moisés assim, ação, Moisés, porque vem a mim, ó. Por que clamas a mim? Diga a eles que marchem. Vai para frente. Não pare, siga adiante. E é o versículo. E tu, levanta o bordão, estende a mão sobre o mar, e divide para que os filhos de Israel
dos egípcios para que nos sigam. E entre nele. E entre atrás, entre no mar. Olha você aí. Deus fala para Moisés: Moisés, você vai estender o bordão e eu vou abrir o mar. O mar vai se abrir. E eu vou endurecer o coração do Faraó para que ele nos persiga. Irmãos, imagina. Deus fala assim: olha, eu vou, o inferno vai lutar contra você. Como você se faz? O inimigo vem contra você. É o que Deus falou para Moisés aqui, ó. Moisés, o inimigo vai te perseguir. Ainda o mar não tinha sido aberto, irmãos. E aí o que? Qual é? Tinha ter medo, mas aqui a palavra está falando assim: olha, não se preocupa. Você vai estender o bordão, o mar vai se abrir, o inimigo, eu vou mandar o inimigo te perseguir, tá? O inimigo não vai parar de perseguir. É isso que Deus fala aqui. E eu vou endurecer o coração do Faraó, ele vai te perseguir. E eles vão entrar atrás de vocês no mar também. Mas Deus fala assim: ó, eis que endurecerei o coração dos egípcios para que vos persigam e entre nele. Serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército, nos seus carros, nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Deus fala assim: olha, eu vou ser glorificado. Então, se os inimigos, irmãos, vêm atrás de você, se as coisas começam, entende, ser difícil para você, mesmo você sendo crente, mesmo você tendo promessa, não se preocupas. É para que o nome do Senhor seja glorificado. Você lembra lá de Lázaro? Quando Jesus recebeu a notícia que Lázaro estava doente, que Jesus falou? Essa enfermidade não é para a morte, é para a glória do Senhor. Entende? E Maria estava onde? Lá em Betânia. Jesus estava distante deles, longe deles, ficou fisicamente, até a notícia chegar de novo. Sei que quando Jesus chega lá, Lázaro tinha morto, mas Jesus tinha feito a promessa. Jesus tinha falado: essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Falou assim: se crês, verás a glória de Deus. E aqui Deus fala para Moisés: olha, Moisés, os egípcios vão te perseguir. Tenha força, Moisés. Moisés também falou: meu Deus, como fazer? O povo está querendo me apedrejar. O povo se mandou contra mim. Diz que eu sou culpado. Meu Deus, já não aguento mais. É isso que Moisés fez. E Deus vai: levanta. Diga ao povo que marcha. Diga ao povo que caminha. E eu vou fazer o inimigo perseguir eles. Meu Deus. É ou não é isso que está escrito aqui? Aí Deus fala: o diabo vai vir por você. Fala: vai te perseguir. Irmão, não se preocupe. Ele pode te perseguir, ele pode, mas não vai te tocar. O anjo da morte, ordenado por Deus para ir na meia-noite na casa dos primogênitos, onde tinha o sangue, ele não passava direto. Era ou não era? Deus falou, está falando. E Deus fala para Moisés: o inimigo vai te perseguir. E aí fala: então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Faraó estava aproximando. Mas não se preocupa quando eu falo: Deus coloca anjo atrás, coloca na frente, coloca do lado. Fala, entende, irmão? O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem. Amém, irmãos? O anjo do Senhor acampa. E Deus manda anjo. Vai lá, passa para trás. É Deus que é o general, irmão. É o que disse aqui. Entende?
Moisés vai ser na frente, não vai atrás. E os anjos vai atrás. E diz, irmãos, e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. Então o anjo ia no meio, entendeu? O inimigo, né, estava atrás e o anjo ficou no meio, entendeu? E os inimigos não puderam, é o que diz aqui, ó. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás. A coluna de fogo. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era a escuridão, escuridade para aqueles, e para esses era esclarecia de noite. Para os inimigos, a nuvem era escuridão. O diabo está nas trevas, entendeu? Ele vai te caluniar, ele vai se levantar, ele vai morder, ele vai espelhar, ele vai se lascar, e vai se lascar lá nos quintos infernos, se é aquele espírito que eu não sei também. Ele vai se lascar para lá. Claro que eu não vai. Ele vai se levantar, ele vai chegar. Mas a nuvem do Senhor, aí diz que aquela nuvem de fogo era luz para o povo de Israel. Mas para os egípcios, para Faraó, eram trevas, era escuridão. Por isso, irmãos, nós temos a luz. O salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o nosso caminho é a tua palavra. É o que nós temos, irmãos. Nós somos guiados pela palavra. Você tem a palavra, você tem o Deus da palavra, e nós somos guiados, conduzidos por essa palavra. E é lâmpada, é luz. Amém? E de maneira que em toda aquela noite, este e aqueles não se puderam aproximar. Entendeu? Deixa o inimigo aproximar. Como disse lá em Pedro, né? O vosso adversário está como leão, rugindo como leão. Ele ruge só. Porque o leão de Judá é a tribo, né? Jesus é o leão da tribo de Judá. Jesus é o leão, né? O diabo só ruge, ele só faz barulho. Amém? Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Amém? Moisés estendeu a mão. Amém? Às vezes, irmão, a gente tem que levantar nossas mãos. Levanta suas mãos. Amém? Levantar as mãos é um sinal de rendição, de adoração, de dependência ao Senhor. Se coloca de pé um minutinho aí. Levanta suas duas mãos, feche os seus olhos e crê que enquanto você está com as mãos levantadas, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Moisés, é o meu Deus, é o teu Deus. Ele também, que agiu na antiguidade, ele que operou a favor do seu povo, que eu tinha promessa, ele que operou quando Moisés estendeu o bordão e tocou sobre o mar. Toda aquela noite soprou o vento,
Moisés fez pela fé. Deus falou: estenda, Moisés. Moisés estendeu. E o vento soprou. E o resto Deus faz, irmão. Deus quer que nós obedecemos. Ele que vai operar. Ele que opera, não é nós. Nós só temos que obedecer. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar, em seco, e as águas lhe foram como à sua direita, à sua esquerda. Tinha muralhas de pedra de um lado e do outro. De repente, o mar na frente, o mar faz um muro à sua direita, outro muro à sua esquerda, e se seca, e o povo entra. É o que diz aqui, e nós cremos na palavra. Os egípcios que o perseguiam, olha, irmãos, entraram atrás deles, entraram atrás. Todos os cavalos de Faraó e os seus carros e os seus cavaleirinhos até o meio do mar. Tem um limite, irmão, ao teu inimigo. Entende? Deus fala: pode mexer, ele fala: tem um limite. Quando Deus falou para Satanás: pode tocar em Jó, mas na alma você não toca. Não foi isso que Deus falou? Até hoje nós vemos também a fúria do mar querendo cobrir a areia. Mas lá Jeremias fala que Deus colocou limite entre as ondas e a areia. Tem um limite lá na praia, que a água vem, irmão, com toda aquela fúria, mas chegou aquela. Se já deu conta disso? E aqui diz que o inimigo perseguiu até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e o aforaçou aquele acampamento. Os egípcios estavam acampados, já lá no meio do mar, junto. Tem um acampamento do diabo, tem um acampamento de Deus e tem um acampamento do diabo. E Deus visitou. Na quarta vigília da manhã, o Senhor, na coluna de nuvem de fogo, viu o acampamento dos egípcios e os abraçou. O acampamento dos egípcios enterrou-lhes as rodas dos carros e fez-los andar dificultosamente. Deus colocou dificuldade para o exército. Hoje, irmãos, traduzindo isso, os demônios. Os demônios que te persigam. As rodas aqui representam o quê? A locomoção, perna, braço. Falando fisicamente de um soldado. O exército de Faraó tinha o quê? Carros, tinha carroças, os menores carros. O que foi feito aqui? Enterrou-lhes as rodas começaram a enturbar, e eles não conseguiam mover. Deus age, irmãos. Deus colocou dificuldade para o Satanás, que o Satanás vai ter dificuldade lá nos quintos do inferno, mas para aqueles que têm a promessa, ele não toca. Ele pode até te perseguir, ele pode até te atormentar, trazer medo e falar: estou chegando, eu vou te destruir, mas não destruirás. Quem cuida da igreja de Deus é o Senhor. E ele fez andar dificultosamente. O diabo vai entrar em crise, o exército de Faraó vai ter dificuldade. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel. Eles não aguentou, disseram que fugir, que o diabo foge, como diz o Salmo 68. Vou até ler rapidamente aqui, só os primeiros versículos. Salmos. Amém? Levanta-se, Deus, dispersa os seus inimigos, de sua presença foge os que os aborrecem. Quem estava aborrecendo o povo de Israel? O exército de Faraó, os seus soldados. Hoje, quem nos aborrece, que causa o maior problema, são os demônios. Os demônios, são os espíritos das trevas, que querem nos aborrecer, que querem nos trazer medo, que querem nos colocar em dificuldade. Mas hoje, quem vai entrar em crise através dessa palavra que está sendo pregada é os demônios. Amém? Se é que eles têm perna, não sei como eles se movimentam, né? Eles são espíritos, né? São espíritos, não tem corpo.
mas falando de corpo, vamos dizer assim, o corpo, mesmo o corpo de um espírito, entendemos que tem perna, que tem braço, que tem, entende? Deus pode quebrar, paralisar esses espíritos, sim ou não? Eles fogem, foge da sua presença, os teus aborrece, como se dissipa a fumaça, assim tu dispersa, como derrete a cera do fogo. Sabe o que é cera? A cera é espécie de uma vela. Quem já viu vela? A vela quando chega no fogo não derrete. Assim é a presença de Deus para Satanás. Eles não aguentam, ele se derrete. Se derrete. E diz: os justos, porém, se reconciliam e exultam na presença de Deus. Amém? Vou ler aqui, vou encerrar aqui já, irmãos. Hebreus 11. Versículo 23. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Sempre, irmãos, o diabo quer nos amedrontar. E aqui os pais de Moisés não ficaram amedrontados. Fala assim: não tenhas medo. Amém? Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recuou ser chamado filho da filha de Faraó. Pela fé. Fala assim: você tem que viver pela fé. Versículo 25. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Muitos prazeres dessa vida não são transitórios. É prazer do pecado. Muitos querem e fazem a escolha dos prazeres do pecado, mas a igreja de Deus não escolhe os prazeres do pecado. Versículo 26. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que o tesouro do Egito, porque contemplava o galardão. Irmãos, o tesouro que ele é muito maior. Amém? Versículo 27. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Também veio aqui? Medo também. Não ficando amedrontado. Uma das armas que o diabo tem, que tem derrubado o mundo, é o medo. Sabia? Pode ver que é antigo, irmãos. Antigo já. Antes, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Ele fez isso antes do povo sair, antes dele ser liberto. Pela fé, ele pegou o cordeiro, derramou o sangue, passou na fogueira da porta e celebrou a Páscoa. Antes. Muitas vezes nós não queremos celebrar depois que ganhamos. Nós temos que celebrar antes, porque Jesus já ganhou a nossa vitória. Amém? Já ganhou. Por isso nós celebramos a ceia. Ele já ganhou, nós comemoramos a ceia, anunciamos a vida do Senhor. E o último versículo: pela fé atravessaram o mar vermelho como por terra seca, tentando os egípcios foram tragados todos. Pela fé, irmãos, o inimigo, ele foi tentado fazer o mesmo. Amém? Pai, no poder do teu nome, em nome de Jesus, Xalagaçuí de quebra-nai, Calabraçuí de quebra-nai, de quebra-nai, Gaçuí de quebra-nai, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, que esse demônio de medo, que queira, Senhor Deus, nos derrubar, que queira fazer nossa, Pai, paralisar, no poder da tua gloriosa palavra, no poder da tua presença, no poder do teu nome, no nome santo de Jesus Cristo, no poder do sangue de Jesus Cristo, que foge toda a fúria maligna. Coloca anjos, Senhor Deus, para acampar atrás e na frente de nós. Que assim seja, para a glória e para o louvor do teu nome. Amém? Dê um aplauso ao Senhor.
Pai, eu quero te dar as tuas graças nessa noite. Que a tua presença, que vem através do teu Espírito Santo, por meio da tua palavra, esteja conosco. Nós queremos despedir desse lugar falando da tua presença. Que o amor de Deus e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com cada um de nós. E todos disse amém. Amém.